Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gratidão por todas as mensagens. Eu estou muito feliz porque, para além das pessoas que já nos disseram que iam estar presentes hoje, também nos disseram aquelas que não estão presentes e agradecer ao facto deste tema tão importante, tão inovador, tão maravilhoso, ser hoje tratado por dois especialistas extraordinários. Ora, nestas terceiras jornadas de consciência quântica, nós vamos ter aqui dois mestres nas suas áreas, depois de oportunidade extraordinária, fizeram aqui um casamento extraordinário e criaram uma nova formação, uma nova dinâmica que tem um impacto que eu gostaria muito que vocês pudessem partilhar isto com todos aqueles que respiram, porque muda as vossas vidas. Vamos dar as boas-vindas a estes seres incríveis. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Muito boa noite a ambos. Ora, estamos a dar aqui um abraço ao Brasil e a Portugal, que estão ambos em confinamento. Não é? Quero agradecer aqui os desafios de podermos criar esta situação, este encontro. Desde um abraço para quem nos vai ouvir hoje ou daqui, porque esta live vai ficar disponível. Portanto, se não chegarem a tempo, não se preocupem, vai ficar disponível depois, não só no Facebook, mas também no YouTube. E recomendamos mesmo a toda a gente. Eu vou só enviar aqui uns abraços e uns cumprimentos muito especiais. Temos aqui uns seguidores fiéis que, quando souberem o tema que temos falar, ou seja, de Florais de São Germain e Ponopono, e de uma fusão fantástica, modeladora, visionária e única no mundo entre estas duas ferramentas incríveis, além de outras, disseram: Margarida, eu vou colocar na minha página nos Estados Unidos. Portanto, um beijinho muito grande para a Idalina, que está a expandir esta mensagem, para a Teresa na Suíça, que também me partilhou, para a Renata Santana, que está na Islândia, para a Márcia Nunes, que está no Brasil, que fizeram questão de partilhar e dizer dar esta mensagem. E nenhuma delas, curiosamente, é terapeuta ou licenças, nem é coach como o nosso convidado, temos encomendas maravilhosa para expandir esta energia para o mundo. Não são terapeutas, mas ficaram muito felizes. Então, como disse, e muito bem, quem já nos acompanhou sabe que o Dr. António Ribeiro esteve aqui na passada semana a explicar, e a doutora Talita esteve aqui, eu tive o prazer com ela num momento com outras mulheres incríveis, com a doutora Marbrise e com a Tânia Tomé, maravilhoso, é uma mulher que tem feito um trabalho incrível. A doutora Talita, para além de tudo, para além de terapeuta floral, é administradora, no fundo, é responsável mundial pelos Florais de São Germain. Portanto, imaginem o privilégio de ter aqui esta senhora, que não é só filha da sintonizadora, mas partilha este legado pelo mundo e foi desafiada pelo Dr. António de Ribeiro, do grupo Excelência Mental, a dar mais um passo ainda, um outro passo, é este homem que falou connosco, que é autor, que é formador, é o responsável mundial também deste grupo, que está sediado em Portugal, mas que está a espalhar a formação pelo mundo, também pelo Brasil e por todos os países. Portanto, em qualquer parte do mundo, vocês sabem que podem aceder a essa formação que eu coloquei nos comentários e no final vamos explicar, que é única e inovadora. Agora vamos voltar um bocadinho à base. Mas antes disso, vamos só ouvir aqui a voz do Dr. António, que há bocadinho agradeceu, mas que eu não conseguimos ouvir muito bem, só ouvimos melhor aqui a doutora Talita. Boa noite, doutor. Boa noite, Portugal. Boa noite de Portugal para todo mundo, para quem nos está a ouvir. Julgo que estão a ouvir bem agora? Muito bem, muito bem. Perfeito. Então, vamos continuar e dar as entradas às senhoras. Esta semana ainda é o Dia da Mulher e, portanto, vamos honrar. Vamos honrar esta essência, mas que é maravilhoso como é que a doutora Celina nos vai explicar como é que estas essências têm esta multiplicidade de todos os elementos. Doutora, vamos começar um bocadinho pelo início, porque as pessoas perguntaram-me, algumas eu recomendei que fossem ver os vídeos no seu canal, nos Florais de São Germain, que procurassem, mas como é que se manifestou? Como é que começou esta sintonização com a sua mãe, com a Neide Margonari?
Ok, então, a mamãe tem um histórico aí por trás, né? Porque a maioria das pessoas conhecem os florais de Bach, né? Que são a base da terapia floral. Eles são muito importantes. Se a gente vai começar um estudo em terapia floral, nós temos que começar pelos florais de Bach. Então, e esse foi o início da minha mãe. Minha mãe, ela estava numa fase lá em 1990, que ela não estava muito bem, né? E ela começou, então, a tomar os florais de Bach, tomar homeopatia, e ela começou a passar por um processo de expansão de consciência. Então, ela teve, basicamente, foi o chamado espiritual dela. E aí ela começou, então, a mudar a sua maneira de ser. Ela começou a virar vegetariana, celibata, meditar 3 vezes por dia, e assim ela foi fazendo essa mudança interior. E depois de 3 anos dessa mudança, limpando seus campos, ela fazia muitas limpezas, só que em vez do Ho'oponopono, ela fazia limpezas com a chama violeta, que que segue a linha da grande fraternidade branca, os mestres ascensionados. Ela fazia muitas limpezas. Então, depois de 3 anos, ela começou a ter uma conexão com o reino vegetal. Isso foi natural com ela, mas ela nunca imaginou que ela ia ter um sistema floral. Então, a primeira sintonização floral foi em 1993, Unitatum, que trabalhava especificamente uma questão dela de rejeição. Ela, como a 4ª filha de 5 filhos, naquela época só se sabia o sexo do bebê quando nascia, naquele momento. Né? Ela nasceu em 22/11/44. Olha só a numerologia dela, né? Só 11 aí. Então, quando foi a 4ª mulher que nasceu, eu falei, nossa, meu avô morrendo de vergonha, mais uma mulher, porque era aquela esperança de ter um homem na família, né? Um filho homem. Não, ela foi a 4ª mulher. Meu avô não podia sair na rua, que todos queriam, né? Morriam de rir dele. Então, assim, ela trazia aquele padrão de rejeição, né? No 5º filho foi um homem, que é meu tio Osvaldo. Mas, assim, então, ela tinha isso muito forte dela, essa rejeição. Então, a primeira sintonização dela foi uma essência floral, Unitatum, no jardim da casa dela. Então, o que é sintonizar? É como se ela faz uma conexão com a planta, ela nunca sabe quando vai sintonizar uma planta, é uma atração magnética da planta com ela, em algum momento, em algum lugar, e sempre com plantas, assim, selvagens da natureza. Essa primeira sintonização foi no jardim dela. Então, vem a percepção, essa sintonização, ela sente que tem que fazer um floral. Naquela época ela já estudava a terapia floral, ela fez o floral, ela passa a matriz bem concentrada no 3º olho, e por 3 dias ela vai anotando todas as vivências e sonhos que ela vai tendo em relação àquela essência. E aí ela então formata aquele texto, que às vezes é 1 página, 2 páginas, sobre aquela informação que ela traz. Então, o que é uma essência floral? É uma vibração, né? A essência floral é feita com água e a potência da flor. O que é uma flor, antes de tudo? Na flor, gente, nós temos na planta o elemento terra na raiz, terra e água na raiz, o elemento ar nos troncos e nas folhas, e na flor a gente tem o elemento fogo. O elemento fogo é o que transmuta, tá? E na flor nós temos as sementes. As sementes são as potencialidades daquela planta, passado, presente e futuro, tá? Então, quando você toma uma essência floral, que é uma frequência, ela vai modular a sua frequência vibratória. Agora, a essência floral modifica você? Não. Ela só vai mostrar para você, como uma lanterna, os pontos que você tem que ter atenção para fazer o seu salto quântico, a sua mudança de consciência naquele processo, né? Então, depende se você quer caminhar esse caminho, tá? Exatamente. Eu já agora quero agradecer aqui aos nossos ouvintes, telespectadores, e eu dar aqui um abraço muito especial também ao Peter Roman, que ele é especialista em neurociência, dá formação nos Estados Unidos nesta área, está aqui connosco, e estou preocupado porque o som não estava a chegar bem, como algumas pessoas aqui dizem que o som já está melhor. Eu acredito que é da internet que tem esta modulação. Portanto, doutora, vamos aqui colocar a nossa vibração para que isto se mantenha
Bem, ora, isto quer dizer que todas as pessoas têm emoções, não é? Umas mais positivas que nós podemos potenciar para equilibrar, outras, alguns, nós sabemos que a maior parte dos comportamentos são inconscientes, como esse da rejeição, e está aqui a Renata a dizer que também são 8 irmãs e que também havia esse sentimento na família. Muitas vezes é mais fácil identificar um comportamento, uma emoção menos positiva, mas podemos falar depois mais à frente também desta necessidade da tal formação que vocês nos vêm falar hoje, para as pessoas poderem identificar. Mas quando nós, como é que podemos percepcionar qual é que é a essência floral ou o conjunto de essências florais se eu estou com algum desconforto? Por exemplo, nesta situação que nós estamos de confinamento agora, eu estou num país em que há liberdade, mas, por exemplo, no Brasil está mesmo fechado, não se pode viajar de Portugal para o Brasil. Por exemplo, em Portugal a mesma coisa, as pessoas estão fechadas. Há muitas emoções que vêm à flor da pele. Como é que a essência floral pode... Porque despertam, não é? É o chamado pop-up. Vêm muitas emoções ao mesmo tempo. Como é que nós podemos, sem ter, por exemplo, recurso imediato a um terapeuta, como é que nós podemos ter esse apoio dessa vibração, doutora? Então, por exemplo, nesse estado que nós estamos, o que estamos passando, a gente pode perceber que as pessoas têm vários níveis de consciência. Então, nós temos um nível mais avançado de consciência, uma pessoa que ela agradece, tenta ajudar os outros, né? Uma pessoa com menor nível de consciência é uma pessoa que está tendo crises de pânico, medo, sai correndo no supermercado para estocar coisas. Então, a gente percebe que, dependendo do nível de consciência, a percepção e a reação da pessoa nesse estado é diferente. Então, nesse estado mais básico, a gente vê que medo e ansiedade estão à flor da pele, né? Por quê? Porque, na verdade, a pandemia está nos mostrando que a gente não tem controle de nada. A ansiedade é uma preocupação da mente em tentar controlar o que vai se passar no futuro. Mas a gente não tem o controle do que vai passar no futuro. O vírus está aí e a gente tem que enfrentar. Só que se você deixar os seus sentimentos dominarem você, o sentimento, o que você sente não muda o que está acontecendo. O seu sentimento não muda, ele só piora o seu sistema imune. Se ele for um sentimento de baixa frequência, ele é um imunossupressor, ele diminui o seu sistema. Então, a gente tem as essências florais para ajudar nesse processo, dependendo do que você tá. De uma maneira mais fácil, a gente tem as fórmulas compostas, tem a fórmula do pânico, para quem está passando por processos de pânico, né? Ou muito medo. Tá, tem a fórmula da sensação de ansiedade, que é um conjunto de essências, porque a base da ansiedade também é o medo de não conseguir controlar o que vai acontecer. Então, que existem plantas que trabalham num nível sutil energético, mas plantas, flores de determinadas plantas, que na fitoterapia tem também padrões ansiolíticos. Por quê? Se na planta, fisicamente, a gente tem aquele padrão de vibração, na parte físico-química, ela vibra na frequência do floral. Melissa, que é a Lípia alba, floral, né? Ela é um excelente ansiolítico. Gerânio, que trabalha depressão e ansiedade, que é o Pelargonium ortorum, ele tem na fitoterapia esses padrões e o floral vibra nisso. Então, você vai equilibrando, modulando a sua frequência. E você sai também desse estado de conexão com os campos mórficos, que a população está vibrando. Exatamente. Tá? Então, há aí um processo chamado processo alquímico, há um processo de estabilização até do campo biológico para poder apoiar outras situações, não é? Inclusivamente apoiar esse salto de consciência. Isso. E não deixar, não abalar o seu sistema imune. Porque se você fica vibrando em baixas frequências, o teu sistema imune é inteligente. A gente tem uma salutogênese, o nosso corpo, ele tem uma inteligência para reparação infinita. O problema somos nós que criamos problemas para ele. Então, às vezes, o vírus entra e ele não tem essa capacidade de combater, né? Por isso, a vacina, para ensinar o nosso sistema imune a combater. Então, assim,
Então, baixa frequência emocional, você atrapalha o seu sistema imune. Então, se você fica em altas frequências, otimismo, é diferente. Então, o sistema imune vai responder muito melhor. Tá? Exatamente. Ou seja, já sabem, quem quiser os contactos, não há ninguém, nós vamos dizer assim, porque toda a gente de alguma forma já ouviu falar dos florais de Saint-Germain, mas os contactos estão todos disponíveis e eu gostaria muito que a doutora agora me explicasse uma coisa. Entretanto, houve aqui um reencontro que nós podemos, há pessoas que podem reconhecer isto ou não, um reencontro com o Dr. António de Ribeiro, porque ele, para além de todas as ferramentas que estudou e foi descobrindo, e destas viagens para o Brasil, e esta imersão, ele sentiu, não é, doutor, que esta ferramenta milenar, tal e qual os florais, no fundo, os florais estão utilizados e são codificados há muito tempo, mas isto sempre existiu na natureza. Mas o Ho Oponopono, esta ferramenta familiar, esta ferramenta milenar, como é que funciona, doutor? Quando a descobriu pela primeira vez, depois já vamos a outro processo. O que é isto do Ho Oponopono? Então, liguei o microfone. O Ho Oponopono é um método ancestral. Vem do povo xamã, xamanismo, e foi criado, nascido no Havaí, naquelas tribos xamânicas existentes. E era um método de cura. Um método de cura com oração ao divino, através do amor. Através do amor e dessas frases, mantras do Ho Oponopono, era assim que eles curavam doenças, relacionamentos, sobretudo. Ele era muito direcionado para ser feito em comunidade, ser feito em família, onde as pessoas se juntavam, davam as mãos e celebravam a vida orando ao divino. O divino não era nada mais, nada menos do que cada uma daquelas pessoas que ali estava presente. Ok? Este é o verdadeiro Ho Oponopono, o Ho Oponopono original, de raiz. A filha de uma caúna, que era a Lília, chamada Morhana Simeona, foi ela que trouxe, no fundo, o Ho Oponopono para o novo mundo. Então, o que é que ela fez? Ela dá uma nova identidade. O Ho Oponopono era feito em comunidade, era feito em família, para curar relacionamentos, doenças e outros males. E ela veio fazer com que o Ho Oponopono passasse a ser um método individual, ou seja, pessoal, autocura, autoajuda. E é aqui que se dá a grande transformação, então, dessa metodologia, que logo foi criada também, embasada, investigada a fundo com um doutor, que era o doutor Guilherme, médico psiquiatra, médico de família do Havaí, que era aluno de Morhana Simeone. E que o Céu ficou famoso porque no Havaí existia um hospital psiquiátrico de problemas, de pessoas com muitos problemas mentais, e contagiado de muita má energia, cá está, ainda agora estávamos a falar aí do campo vibracional, não é? Então, aquilo era contagiado de muita má energia, existia doentes mentais, existiam suicidas, enfim, muito grave. Ninguém, digamos, conseguia parar e estar bem naquele lugar. As pessoas que lá trabalhavam adoeciam, os próprios psicólogos não iam porque não conseguiam, ele estava carregado de uma energia realmente muito tensa. Sabendo e conhecendo o Dr. Lene, foram-lhe pedir ajuda para que ele realmente pudesse fazer alguma coisa por aquilo. E o Dr. Lene aceitou essa ajuda. E apenas pediu a ficha individual de cada pessoa que estava naquela situação, ok? A ficha individual, onde constava o nome e os motivos que tinham levado aquela pessoa àquela situação de doença ou de outras problemáticas graves ou psíquicas, digamos.
E apenas pegando na ficha, lendo o nome e lendo esses motivos, Dr. Yulene cura nele aqueles males. Ou seja, na verdade, Dr. Yulene nunca esteve à frente numa consulta privada com nenhum daqueles pacientes, ou com nenhum daqueles doentes, ou com nenhum daqueles loucos. Nem sequer os conhecia tão pouco. Apenas tinha na ficha o nome deles e os motivos que tinham levado aquela pessoa àquela situação. E praticando o Ho'oponopono, em 4 anos, ele cura uma ala inteira psiquiátrica. Bom, isto caiu no conhecimento. Havaí está muito perto dos Estados Unidos e, como sendo até também um país dos Estados Unidos, a ciência, digamos, não compreendia isto de maneira absolutamente nenhuma. Era uma coisa, era um paradoxo. Como é que isto pode ser? Então, uma pessoa que nem sequer faz terapia, nem sequer tem o paciente à sua frente e faz com ele psicoterapia, como é que isto é possível? Ninguém acreditava. E foi posto em causa muitas coisas. Isto chegou ao conhecimento de um célebre espiritualista, que é o Dr. Joy Vital. E o Dr. Joy Vital também não acreditava, muito famoso no marketing, muito famoso na lei da atração e outras coisas, o filme O Segredo, onde participou, e também não acreditava, mas mais curioso, solicitou uma entrevista individual com o Dr. Yulene, porque ele queria perceber, ele queria entender, e mais do que querer perceber e entender, ele também queria ser capaz de curar assim, digamos. E, no fundo, marcou então uma agenda com o Dr. Yulene e é daí que nasce, dessa entrevista pessoal, o livro Limite Zero, ok? E há uma célebre pergunta, que aliás está nesse livro, dentro de muitas outras conversas, como é óbvio, há uma célebre pergunta que o Dr. Joy Vital coloca ao Dr. Yulene, que é: o que é que foi que o senhor fez para curar aquela gente toda? Ninguém acreditava, não é? O senhor nunca esteve com ninguém. Como é que o senhor fez isso? E o Dr. Yulene apenas respondeu que eu curei em mim aqueles motivos, aquelas preocupações, aquelas doenças que haviam sido criadas naquelas pessoas para elas estarem naquele lugar, naquela situação. E, espera aí, mas o que é isto? Bom, na realidade, o Dr. Yulene apenas dizia: eu apenas revivia aquilo dentro de mim, curando através das minhas memórias, através de percepções, de mudança, limpando registros, limpando programas, limpando crenças de toda uma vivência. O problema está em mim, na forma como eu vejo, como eu olho, como eu sinto. Bom, a partir daqui o livro Limite Zero expande o Ho'oponopono para todo o mundo, através do Joy Vital, e as pessoas começam a praticar o Ho'oponopono. E temos então várias experiências, nomeadamente até ao dia de hoje, digamos, com o Ho'oponopono, de pessoas que realmente fazem depoimentos do que é que o Ho'oponopono mudou a vida delas, como é que elas hoje em dia veem. Quando criamos o conceito, peço desculpa, da molécula da felicidade, como eu chamo, esta união, digamos, do Ho'oponopono, deste método, com os florais de Saint-Germain, eu chamo-lhe a molécula da felicidade, porque, na realidade, o que é que eles nos vêm permitir? Uma maior potencialização, digamos, destes próprios resultados, através das frases mantra. Daqui deve haver uma grande... Peço desculpa. Não faz mal. Eu até lhe vou pedir uma coisa, doutor. Antes de avançar um bocadinho nisso, que conte como é que foi o seu contacto, porque, tal e qual como muitas pessoas que fazem esta pesquisa, desenvolvimento pessoal, e a própria doutora Talita também, chegou ali uma altura que esta ferramenta do Ho'oponopono para si sentia que havia ali qualquer coisa que precisava, ou que precisava de um potenciador, de um acelerador, não é? Foi aí que chegou até este casamento, a essa molécula da felicidade, que é maravilhoso ter um casamento com esta denominação, é maravilhoso.
Mas, É ou seja, óbvio, é a óbvio. ferramenta é maravilhosa, mas o doutor queria que fosse mais célere ainda, não é? Que fosse Mais, mais mais célebre. rápida É ainda. simples. É simples. Eu conheço o Ho Oponopono sensivelmente há 9, 10 anos, ok? E comecei a fazer formação no Brasil. Mas eu sentia que faltava qualquer coisa. Ele não podia ser só assim, ok? Não podia ser. Ele é simples, ele é tudo, sim. Mas o que é que está por trás, nomeadamente, disto? Então eu quis ir à fonte. E a fonte era Dr. Joy Vital, Dr. Guilherme, porque Morana já não está cá, entre nós, pelo menos, de uma forma física e material. Então, eu fui fazer formação com os ensinamentos de Joy Vital, com os ensinamentos de Dr. Guilherme, e fui praticar. Acabei por fazer uma formação em Life Mastery and Zero Limits Mentoring, ou seja, domínio da vida através de um estado de iluminação interior. E fiz toda essa formação e continuo, porque a formação, o ensinamento não acaba assim de um momento para o outro, acaba talvez com a vida, com a nossa vida térrea, digamos, porque de resto nunca acaba e estou sempre a tentar buscar. E para mim eu tinha que fazer um sentido, aquelas 4 frases, não podia ser, porque eu quando praticava no início, aquilo não dizia nada, eu até estive para abandonar o Ho Oponopono, porque faltava a sintonização, ok? Doutor, já agora eu vou convidá-lo que nos diga, porque há muita gente que sabe o que é, mas há muitas que não sabem essas palavras e, portanto, vamos aproveitar, vou convidá-lo a aproveitar este momento com esta ressonância aqui, desta vibração aqui, para explicar quais são essas 4 palavras, essas 4, não é, mas são mais do que 4 palavras, mas são 4 frases mágicas, não é? As 4 fases mágicas, que não têm nada de magia, têm muito de ciência, de neurociência, no fundo, porque elas estão ligadas a tudo o que é universal, a tudo o que é sabedoria, a tudo o que é quântico, a tudo o que é ciência também. E, sinto muito. E quando dizemos sinto muito, estamos a apelar à responsabilidade. Sejamos todos responsáveis. Não é eu sou responsável pelo que digo e pelo que faço. Eu sou responsável por tudo o que dizem e por tudo o que fazem. É este sentido. Perdoa-me. Eu estou a referir-me a essas minhas memórias. Porque aquilo que eu vejo não é nada mais, nada menos do que aquilo que eu tenho. É um reflexo, é um espelho daquilo que eu sou. Que eu sou de onde? Das minhas memórias, das minhas vivências. Então, quando eu digo perdoa-me, é essas vivências. E logo a seguir eu digo eu amo-te. Amo-te a quem? Ao divino. Assemelhando as minhas memórias a divino, compartilhadas com o divino, porque quando nascemos isentos de críticas, de julgamentos, nascemos isentos de culpabilidades, somos como anjos, muitas vezes nós expressamos, não é? Na prática, somos anjos e conservamos os anjos durante muito tempo, até que depois, enfim, com a nossa criação e com a nossa evolução, vamos, através da educação, da formação, quer em casa, quer na escola, por aí fora, é que nos vamos enchendo de programas que fazem de nós pessoas tristes, pessoas insatisfeitas, infelizes na vida e com medo, com traumas, com ansiedades, com Doenças, não é? Com o depressão, estado de não saúde. muito mais direcionados através das nossas crenças de educação, muito mais direcionado para a problemática, para a doença, pouco direcionado para a felicidade, pouco direcionado para a saúde. É uma mudança de paradigma total. Então, eu quis perceber como é que eu ia, que razão. Eu fui investigar e encontrei dentro da neurociência, então, muita coisa que estão diretamente ligadas a cada frase. Por exemplo, na responsabilidade, onde dizemos se, sim, somos responsáveis por tudo o que nos acontece, eu fui apelar ao poder da palavra, por exemplo. Eu lembro-me, quando eu era pequeno, do meu pai às vezes me dizer: "Oh, meu filho, tem cuidado com as palavras. As palavras têm muito poder." Naquela altura eu era criança, nem sabia o que é que isso queria entender. Hoje eu entendo perfeitamente. Faz todo o sentido para mim. Bom, por último, vem a 4ª frase, então, que é: eu sou grato.
Quando dizemos sou grato, estamos a agradecer por esse momento, por essa memória naquele momento ter vindo até mim e me ter permitido uma nova oportunidade para eu corrigir os erros. Isto é simples, portanto, sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. Em brasileiro, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Na comunhão, na comunhão com os florais, eu já praticava, portanto, como eu digo, com alguma assiduidade na minha clínica, na Nirvana Med, nos meus atendimentos, digamos, dentro da área da psicanálise, dentro da área da hipnose, do coaching, da PNL, eu já ia buscar, digamos, alguma coisa para potencializar o estado de transe e sintonia dos pacientes com o seu nível do subconsciente. Nós sabemos que o grande problema é nós conseguirmos desarmar a nossa mente consciente, porque é a nossa mente consciente que nos faz constantemente andar no chamado piloto automático da vida. Nem damos conta do que fazemos, do que dizemos, e todos aqueles programas que nós temos dentro de nós, eles são postos no nosso dia-a-dia. Mas quando nós prestamos atenção, quando nós descemos à nossa consciência, aí começamos, digamos, a interrogar-nos do que é menos bom, do que é melhor, e criamos esse novo registro, essa nova rotina, esses novos hábitos, ok? Então, o mais difícil é realmente nós pararmos esta mente consciente para entrarmos na mente, sim, subconsciente. No Ho'oponopono dividimos isto em 3 estados. O estado consciente, o estado subconsciente e o estado do superconsciente, que é o divino, sendo nós uma partícula desse divino. Então, isto começou tudo a fazer sentido para mim. Aprofundei, fui lá e, através de muitas outras técnicas que também já ia dominando, eu ia aplicando nos meus clientes. Mas faltava qualquer coisa. Faltava um potencializador para que, quando eu colocava num estado mais de transe, facilitasse aquelas memórias a vir. Muitas pessoas até não se recordavam, muitas pessoas tinham muita dificuldade de se recordar. Então, eu naquela altura usava os óleos essenciais. Na minha clínica, nós temos uma marca própria, que é a Nirvana Med Pozioni, de óleos essenciais, naturais, e mais para consumo interno, não propriamente para venda. Isto é para complementar as nossas terapias, as nossas diferentes terapias e as nossas aulas de academia, etc. E, portanto, eu utilizava aqui e ali além, aquelas pessoas em que tinha mais dificuldade, nomeadamente esse óleo essencial. E traque! Aquilo ia que nem uma maravilha. Bom, até que eu encontro um dia a Thalita Margonari, foi-me apresentada, esteve cá no meu instituto em Portugal, já lá vão 2 anos, o tempo passa muito rápido, e ela veio cá ao meu instituto fazer, nomeadamente, o workshop de terapia floral. Veja lá a ressonância, vir a responsável dos florais de Saint-Germain, isto é mesmo presente, quer dizer que estava alinhado. Nada vem até nós de uma coisa que nós não temos. Nós só atraímos aquilo que temos dentro de nós. Portanto, não houve acasos, não houve coincidências, para tudo há um sentido. A Thalita foi-me apresentada, a Thalita veio ao meu instituto, fez uma formação e no final da formação eu achei maravilhoso, eu não conhecia os florais, eu já tinha ouvido falar, claro, e no Brasil falava-se muito, nos de Bar, e no de Minas, enfim. Mas de Saint-Germain, ok, eu sabia que era... Eu uso na psiónica e há muitos anos já em Portugal e realmente recomendo profundamente. Sim, e eu fiquei encantado com aquilo que ela falou, dos florais, e eu assim, não pode ser, isto é maravilhoso, e eu, traque, Thalita, venha cá, já pensou em fazer uns florais de Ho'oponopono? E a Thalita, como não? Esta história agora para a Thalita, depois contar na parte então vamos dela. passar exatamente. Mas foi assim. Doutor, então vamos passar só aqui. Deixe-me só terminar só esta parte. Então, eu chamei a isto a molécula da felicidade. Sendo nós energia, sendo nós átomos, células, prótons, isto para mim
é a molécula que realmente nos vai tornar pessoas mais realizadas e mais felizes. A união dos florais do Ho Oponopono, concebidos com o menor pormenor que a Thalita vai explicar, e E já vamos sintonizado voltar assim, com porque a as molécula quatro deu felicidade para frases, ser ampliada. Já com vamos as voltar quatro assim. frases mantra, e o quinto elemento que a Thalita também vai contar, que foi sintonizado por nós os dois. Tá Claro, bom? exatamente. Já vamos Então, voltar assim, força. porque tudo isto é para as pessoas perceberem que, para além deste processo de modelagem, de potenciação, depois vai culminar na tal formação certificada, que vai ter a presença também Exatamente. do João Exatamente. Vital, e que já vamos lá, já vamos lá. Então, Muito doutora, bem. chegou a Portugal, não é? E de repente o doutor António de Ribeiro lançou-lhe este desafio que foi: olha, eu, como tu, já conhecemos esta ferramenta milenar, mas eu quero acelerar isto e, portanto, vamos aqui criar uns florais. E a doutora, como é que foi? Agora Então, sintonizaram os florais ao Oponopono. quando o Antônio fez a sugestão, eu assim, tudo eu escuto e eu preciso sentir como isso ressoa, né? Porque, assim, aqui no laboratório, nos Florais Saint-Germain, a gente tem um propósito de cura. Eu não posso ter nenhuma ação que tenha cunho comercial, porque esse não é o foco. Se não tem um alinhamento dos valores com o nosso propósito, com o nosso sentido, não acontece, né? Então, quando o Antônio fez fez a sugestão, eu falei, calma. Então, agora, eu preciso, primeiro, vivenciar o Ho Oponopono, entender o Ho Oponopono, conhecer o Ho Oponopono. Eu comecei fazendo o curso do Joe Vitale também, né? Na época, eu fiz virtual, que ele tem o curso virtual. Primeiro eu me conectei, eu falei, nossa, é uma ferramenta de limpeza, conheci a profundidade. Mas eu falei assim, mas aonde entra o floral aqui? Eu precisava achar o sentido para o propósito. E aí eu comecei, então, a seguir vários grupos, nós temos grupos enormes de Ho Oponopono aqui no Brasil, e eu comecei a perceber que cada pessoa tem um nível de consciência, está em uma fase de desenvolvimento. Então, cada um tem uma resposta diferente com o Ho Oponopono, né? Existe uma expectativa no resultado, só que esse tempo e o resultado é variável de pessoa a pessoa. Aí eu vi o sentido. Aí eu vi sentido para a proposta que o Antônio fez. Então, depois que eu vi o sentido, eu falei, não, então agora eu preciso ancorar a sinergia de cada fórmula. Gente, imagina a responsabilidade por ancorar uma fórmula, eu te amo. Uma fórmula, sinto muito, porque isso tem que vir daqui de dentro. Isso, a pessoa, tudo se passa dentro do ambiente interno dela, no inconsciente. É muito profundo. Então, assim, e cada um também que vai usar está num estado de consciência, num processo diferente do outro. Então, entre a proposta do Antônio até o lançamento foram 2 anos, não é uma coisa assim. Isso tem que ser vivenciado, tem que ser ancorado, isso é muito sério. Então, a gente ficou muito feliz quando ele nasceu. Foi um parto longo, né? Um parto. Foi, mas ele nasceu e as fórmulas, elas têm mais ou menos 17 essências em cada composição, são muitas essências, porque a gente tem que pensar nos diferentes contextos que cada pessoa está. Então, quando você toma o floral, aquelas energias, elas vão ressoar com você naqueles pontos que estão em desequilíbrio. Se é um ponto que você está em equilíbrio, o floral ele não vai interferir. Ele só vai utilizar aquilo que realmente você necessita, tá? Então, vai, no fundo, equalizar, não é? Ou seja, se já está normalizado naquela área, não tem impacto. Mas se é necessário na outra, vai ter. Portanto, é um processo global, holístico, impacta. Exatamente. Então, o kit floral, que hoje em dia a gente chama do kit do Ho Oponopono, eu falei primeiro, eu cuidei de todos os detalhes, até da caixa. É lindo! Lindo, vejam a caixa, vejam, a doutora pode aproximar mais, mas também no YouTube vocês conseguem ver um vídeo muito específico em que tem aí realmente esse ouro, tem a água, é maravilhoso, só a caixa é maravilhosa.
Eu falei, olha, é uma joia, é uma preciosidade. E eu quero que seja assim. Então, o pessoal que desenvolveu a caixa, né, com os frascos, a dose diária. Então, assim, é muito cuidado, né? E então, só que, como vocês podem ver, são 5 fórmulas, né? Quem quiser os folhetos em inglês, espanhol, português, pode escrever para mim ou para o Antônio, que nós temos os arquivos desses folhetos para conhecer a linha. Então, cada mês, cada frasco, você vai tomando até o final do frasco, começando pelo sinto muito, depois o me perdoe, depois o eu te amo. Então, no mínimo 5 meses de tratamento que você vai desenvolver. Então, é uma caminhada, é um processo de elevação de consciência, porque você vai fazer profundas limpezas, profundas limpezas. É um processo de iluminação, tá? Você acelera a sua frequência vibratória, porque o nosso intuito, eu acredito, é que a gente possa ser um canal de luz aqui na Terra. E a gente possa ir iluminando as pessoas que estão à nossa volta, né? Para não ficar presa no nível do medo, das frequências vibratórias mais baixas e ter a capacidade desses saltos quânticos, né? Esses loopings. Doutor, e já agora uma questão. Este tal quinto elemento, que é a molécula da felicidade, que é uma outra inovação, porque essa não é uma partícula, essa molécula, não é? Porque tudo isto tem um impacto nos átomos, nas células, no nosso ADN. Essa não existia. Essa foi uma criação deste processo em conjunto, a tal molécula da felicidade. É um quinto elemento que foi criado. Como é que isso aconteceu já agora? Não é? É simples, é simples. Nós vamos sintonizando o que é que essas frases, no fundo, por final e para completar o processo, nos querem dizer. Elas não saem de qualquer maneira. Eu faço, por exemplo, aqui, lembro aqui, por exemplo, o Joy Vital teve uma sintonização para a quinta frase do livro dele. Depois do limite zero, ele escreve o marco zero, ok? E no marco zero ele realmente fala na quinta frase, que é célebre, e depois há por aí muitas quintas frases, mas ele dizia que eu perdoo eu, divino superior, perdoo eu, divino inferior ou criatura. Bom, faz sentido, claro que faz, tudo faz sentido dentro dessa metodologia. Para mim fez muito sentido e eu percebi, se eu perdoo eu, então o que é que eu sou? Fazia eu a pergunta a mim. Então, se eu, maior, Deus divino, atenção, Ho'oponopono não é religião, portanto não vamos confundir, que eu quando falo em divino e Deus, estão lá todos, segundo a crença de cada um, segundo a ideologia de cada um, segundo a religião de cada um, ok? Ho'oponopono não é religião. É espiritualidade, sim, muito de espiritualidade, mas zero de religião, ok? É bom que isto fique bem definido também. Então, se eu, divino, maior, perdoo o eu mais pequeno, então como é que eu fico, afinal? E era aqui que nós chegávamos a essa conclusão. Se eu sinto muito, sou responsável, se eu perdoo as minhas memórias e perdoo-me a mim, perdoando os outros, se eu amo, se eu faço a tal transformação do karma em dharma, gerando amor, ok? Se eu sou grato a tudo que me aconteceu, quer de bom, quer de mal, porque tudo me trouxe ensinamentos, então eu sou igual ao divino. E é aqui que, nomeadamente, a Thalita, e muito bem, acaba por sintonizar o quinto elemento como eu sou purificação. Eu sou Lindo. divino, no fundo. Ok? É o eu sou divino aqui fantástico na Terra, não é? Mas então, esse elemento... essa energia, agregada desta maneira, para mim, é realmente a molécula da felicidade, como eu tenho falado, e como já falei no lançamento dos florais, como já falei em outros webinars, e que, no fundo, casou bem. Portanto, o quinto elemento é realmente esse contexto, é o final.
do tratamento em si. E quando a pessoa faz todo este tratamento que a Thalita explica, como é óbvio, e muito bem, a pessoa chega no final, o que é que ela é? Ela é pureza, ela é purificação. Por outras palavras, ela é uma semelhança do divino. Ok? Que maravilha. Olha, temos também aqui, para além de toda a gente que está a achar interessante, extraordinário, quero agradecer as mensagens porque vão entrando, vão saindo porque têm outras, mas vêm aqui deixar, vão criando raízes. Está aqui também uma partilha, uma terapeuta que está a adorar e quero-vos agradecer muito. Ora, porque muitas vezes colocar também nomes àquilo que nós já sabemos e que já é comum, por isso é que eu vos dou os parabéns pela molécula da felicidade, porque podiam ter denominado de uma outra forma e é um nome que expande, não é? Porque essa molécula vai não só... Bem, é lindíssimo. Doutora, então, mas isto vocês criaram, mas não chegou. Como se já não fosse suficiente, não chegou. Porque, como são os dois facilitadores, tinham que encontrar uma outra fórmula para isto poder chegar a mais pessoas, sendo elas terapeutas ou não, para poderem também apoiar outras pessoas. Eu acho isso maravilhoso, porque eu também sempre fui estudar e fui aprendendo, e nós, quando vamos aprendendo as ferramentas, podemos sempre, quanto mais não seja, partilhar esse conhecimento com alguém. E esse auto-empoderamento, que eu acho maravilhoso, por isso é que eu estou muito feliz de estar aqui hoje convosco. Então, uniram-se estas duas, os laboratórios Saint-Germain, com o grupo Excelência Mental, e isto explodiu pelo mundo. Está completamente disponível em várias plataformas, depois, quando for possível, será também presencial, porque tem uma parte de componente presencial, mas explodiu pelo mundo. É um curso certificado, é um curso inovador que, para além destas duas personalidades, tem também a presença do João Vitali. E agora eu dou-vos a palavra, vocês vão dividir conforme quiserem, porque estão aqui pessoas de vários países, ou seja, apesar de falarem português, estão pelos Estados Unidos, pela Suíça, por tudo. Portanto, estão convidados. Gostaria que explicassem como é que estão aqui os dados, como é que podem, mas que explicassem um bocadinho o conteúdo desta formação, o objetivo, porque vai potenciar também todo este processo de autoempoderamento, de consciência, de ampliação, de saúde plena, de cura, certo? Vá lá, Thalita. As senhoras são prioritárias. As senhoras, vai lá, doutora. O curso é um curso assim de Ho Oponopono. Eu acho que o Antônio ele pode embasar porque fala mais sobre o curso, porque ele que é o mentor do curso, né? Nós Ok, eu falo sobre a metodologia do curso, no fundo, e Da depois a metodologia do Thalita. curso, mas depois eu gostaria que trouxesse, que é para as pessoas depois poderem perceber o impacto que os florais têm, não é? O que é que elas podem aprender, Pronto, como é que podem exatamente. manipular todo esse Então, processo. eu falo Gratidão. sobre o conteúdo do Ho Oponopono, a Thalita depois complementa com essa parte que é onde queremos chegar, no fundo, à tal molécula da felicidade e pôr todo Claro. mundo feliz. Perdoem-me esta Tudo, toda expressão, a mas gente. é o sentimento que eu tenho dentro de mim. Então, Ho Oponopono é muito conhecido, ok? E respeito todas as linhagens que há por aí de Ho Oponopono. Mas o meu Ho Oponopono, segundo a minha metodologia, é diferente. É o único. Algumas pessoas criticam, às vezes, até por eu dizer isto, mas é uma realidade. Vamos deixar orgulho, sim, de lado, mas vamos ser verdadeiros. Eu tive o cuidado de aprofundar, e como eu disse já, dentro da neurociência, todos os processamentos. Eu vou, inclusive, falar no curso, nomeadamente de neurónios, de neurotransmissores, de sinapses, de hormonas. E o que é que tudo isto faz? A partir do momento em que dizemos cada frase, onde é que a pessoa, porque eu entendo que a pessoa, quanto mais bem entender e souber o porquê das coisas, mais fácil ela lida com a situação. Então, vamos nos deixar de misticismo, vamos nos deixar de coisas mágicas, não é nada do além, é tudo muito presente em nós. No fundo, é sermos capazes de expressar aquilo que temos dentro de nós com autenticidade, ok? Então, dentro disto, há vários estudos dentro da neurociência. E eu vou explicá-los. Daí ser o Ho Oponopono, método original do Ho Oponopono, do verdadeiro seguidor, dos seguidores do original, Moranas, ele povo kauna,
Morana Simeona, Dr. Guilherme, Joy Vital e depois há muitos Antónios Ribeiros por aí, digamos, pelo mundo fora. Também me considero um discípulo, porque fui à fonte, como é óbvio. Mas há muitos outros Antónios de Ribeiros. E há muitos outros que, com certeza, fazem um pouco diferente. Eu criei, realmente, esta minha metodologia. E ela diferencia-se, nomeadamente no mercado, porque ela vai mais além, vai a este estudo neurocientífico, onde eu falo de muita coisa. O tempo aqui é curto, porque isso é dado no curso. Por isso é que estamos a falar de um curso de 30 horas, em que só de Ho'oponopono são 24 horas. Portanto, normalmente o que nós vemos por aí, em grandes, não sendo a imersão, ok? Porque quando é imersão contemplam pelo menos um fim de semana, entendo, a prática, as práticas e etc., mas não sendo em imersão no formato de curso, o Ho'oponopono dá-se em 8 horas, ou dá-se até em 6 horas. O Ho'oponopono tal, na metodologia simples. Então, porquê é que ele tem 24 horas de Ho'oponopono? Pois, para além da participação especial durante, ao vivo, do Dr. Joy Vital, meu professor, meu mestre, meu mentor, a quem eu guardo muito carinho e muito respeito, e ele teve o carinho de estar presente comigo, conosco, comigo, com a Thalita, neste nosso curso, para nos poder trazer, mais uma vez, o testemunho desse verdadeiro Ho'oponopono. Ele é carregado de experienciações, sejam elas através de exercícios, de práticas, ou seja, o curso não é um curso só de teoria, é um curso de teoria e prática, e exercícios. E como é um curso profissional e certificado, ou seja, ele tem o carimbo do Ministério da Saúde, que aqui em Portugal é através da DGERT, Direção-Geral de Trabalho e Emprego, que pertence ao Ministério da Educação. Portanto, isto forma terapeuta. Neste caso, terapeuta de quê? Terapeuta de Ho'oponopono e das 5 fórmulas florais de Ho'oponopono, não das outras fórmulas florais de Ho'oponopono, não das outras formas florais de Saint-Germain, mas especificamente daquelas 5 que compõem, nomeadamente, o produto. Ok? É muito natural que isto desperte curiosidade. Há muitos outros terapeutas que vão querer continuar a aprender. Já está aqui uma pessoa a dizer que vai fazer o curso, portanto já despertou curiosidade. Mas o que eu queria dizer é que, a partir daqui, com certeza que haverá muitas outras pessoas que quererão fazer outras formações de florais de Saint-Germain, e já estamos, eu e a Thalita, a programar para o segundo semestre fazermos uma formação também bem a fundo, uma formação também certificada, até porque os florais são reconhecidos, sobretudo no Brasil, fazem parte do sistema de saúde e etc., mais que em Portugal até, e portanto porque eu quero trazer o melhor e quero ter realmente as melhores ferramentas. E no fundo foi isso que eu acabei por fazer. Então, ele é diferente. O curso é o único. Mas eu já falo do Ho'oponopono. Bem, com todo carinho, com todo respeito. Talvez não falo do Ho'oponopono. Mas eu já conheço florais. Certo? Com todo carinho, com todo respeito. Eu já conheço florais, sou terapeuta floral, já conheço o Ho'oponopono, portanto eu agora faço cá as minhas coisas. Está tudo bem, está tudo certo. Só que permitam-me, com todo carinho, foge um pouco à realidade do motivo e do propósito com que este floral foi criado. Ele tem que estar realmente embasado nas 4 frases mantra e no tal quinto elemento da molécula da felicidade, no tratamento de 5 meses para que realmente a pessoa experiencie uma nova vivência e uma mudança efetiva na vida. No fundo é isto, ou seja, eu não sou mais que ninguém, sou eu, tenho a minha metodologia, os florais foram criados dentro desta nossa vivência comigo e com a Thalita com este propósito profundo, e o que eu gostaria é que realmente houvesse muitas pessoas. Eu não viso nisto. A parte comercial é aquelas, para mim, neste momento, menos faz sentido.
Não olho para este curso como uma vivência comercial para mim. Não preciso disso, ok? Não preciso, sincero, estou a ser sincero com isso. Agora, todos nós gostamos, digamos, de ganhar com o nosso trabalho. Os preços que estamos a fazer são preços simbólicos já, porque na realidade, se fosse fazer realmente o preço verdadeiro, seria muito mais alto, mas já tendo em conta tudo isto, o que conta para mim é o sistema, a metodologia, é a sintonia, é este casamento, permita-me a expressão com os florais, esta potencialização para chegarmos à tal molécula da felicidade em 5 meses de tratamento, as pessoas transformarem realmente a sua vida. Isto para mim é que é importante. Portanto, isto é paralelo para todo o tipo de terapeuta. O terapeuta que diz, ok, com certeza e de certeza absoluta que por muito Ho'oponopono que qualquer terapeuta conheça, ele vai ter informação única da minha parte. Isso eu prometo, ok? Porque eu sei e eu conheço muito e sei muito o que é que há por aí e, portanto, é uma realidade. Eu nunca vi nenhum Ho'oponopono com a neurociência metida. E ele é profundo, cheio de exercícios, por isso é que está aqui. cheio de práticas, e por isso é que só no curso de 30 horas, só do Ho'oponopono são 24. E depois entra a Thalita com as 6 horas para fazer a tal sintonia que agora deixo com ela. Tá bom? Então e agora deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque ainda bem que disse isso, doutor, porque quem procurar o meu nome e quem me conhece em Portugal sabe que eu sou terapeuta há mais de 20 e tal anos. Comecei na Alexandra Solnado e noutros. E, portanto, doutora Thalita, os seus florais, eu sou formadora, por exemplo, de psiónica das mesas da Régia Prado, e os seus florais são aqueles que são mais sintonizados, posso dizer. Porque, como sabe, há dezenas de tabelas e muitas até são criadas porque temos terapeutas que criam os próprios florais e posso lhe dizer que na minha prática, inclusivamente os florais de Saint-Germain, pela vibração que tem, para além dos florais de Bach, claro, que já falámos aqui, são realmente a sintonização com mais expansão e estão inclusivamente aqui também formandas de mesa psiónica. Portanto, imagino, os florais de São Germain entram em várias ferramentas. E quero lhe dizer exatamente isso. Quem está aqui sabe que só vem às jornadas. Eu não criei jornadas para criar conteúdos. Eu só convido realmente as pessoas que eu acredito e reconheço. Porque eu tirei muitas formações em Portugal e no estrangeiro. E se forem ver os nomes que eu convidei para as jornadas, não é porque eu não tenho pessoas, é porque eu realmente acredito e sinto e sintonizo aquilo que vem. E, portanto, quero reconhecer e validar esta dinâmica, porque não só essa ferramenta, esse aprofundamento, mas inclusivamente, como disse muito bem, esta sinergia, este casamento, esta ampliação e potenciação desta ferramenta, porque nós todos precisamos dessa rapidez. Então, hoje em dia, para apoiar muitas pessoas, precisamos dessa rapidez de consciência, para trazer tudo aquilo que muitas vezes está lá escondido. Por isso, doutora Thalita, já há muitos anos que os florais de São Germain são conhecidos também em Portugal e pelo mundo. E quem quiser, já estão aqui algumas pessoas que também já disseram que gostariam dessa formação e aí já sabem, quer a doutora Thalita, quer com o grupo Excelência Mental, podem enviar mensagem, acompanhar o site, todas as redes sociais que estão aí para perceber como é que se pode fazer, porque também, lá está, há terapeutas de florais de São Germain. Estava aqui, inclusive, uma senhora também a dizer isso. Então, nesta formação, esta energia maravilhosa feminina, que traz todos os elementos que estão nas flores e na natureza, para esta ferramenta e para a expansão, nesta energia de aquário que nós estamos aqui, em que todos estamos a tentar modelar as ferramentas e potenciá-las para levá-las às pessoas. Como é que é este processo, doutora? Como é que se sente neste processo de estar a fazer este trabalho pelo mundo e trazer sintonização dos florais para potenciar esta ferramenta maravilhosa? Então, foi um trabalho interno, experienciei em mim, e olha que interessante, o que eu posso até falar é que no meu estado, eu passei por um segundo estágio, e é aquilo que o Antônio comentou, a gente está sempre num processo de evolução, e eu mesma, querendo seguir no caminho da espiritualidade, a partir de abril, eu vou lançar um mentoring de espiritualidade. Por quê?
porque eu sinto que eu preciso continuar esse processo da espiritualidade. O quinto elemento é justamente a pureza e a perfeição divina, tá? Quando você chega nesse... a fórmula nos contata com o divino, com o nosso eu sou, com a perfeição divina, através do coração. Então, é aquele ponto onde a nossa personalidade se alinha com a nossa alma, tá? E aí você tem um grande processo de expansão de consciência, onde chegam as inspirações, a sincronicidade. Então, usando a fórmula, todas as composições do Ho'oponopono, porque antes eu experienciei em mim, agora eu estou naquele ponto que eu sinto, gente, uma necessidade de aprofundar as minhas leituras e de passar isso, seguir passando esse conhecimento e trazendo as pessoas para caminhar o caminho comigo. Não é que eu sei e eu vou passar. Não, cada um é diferente do outro, mas juntos, cada um escolhendo as suas ferramentas para esse processo de desenvolvimento, sabe? Então, assim, eu vou falar que é especial. A gente passa por grandes transformações, cada um chega num ponto e sente, e vai percebendo quanto, daqui 2 anos ou 1 ano, vou repetir a tomada, né? Então, sente o salto, não é? Sente aquele salto. Você vai dando salto. Aquela modificação da realidade. Exatamente, porque nós passamos por vários processos. A gente vai do ego, onde eu penso só em mim, eu estou focada somente nos 5 sentidos. Por exemplo, se eu estou ainda no estado egocêntrico do ego, eu vou buscar trabalho onde eu ganhe dinheiro, onde é o dinheiro que me move, tá? Se eu já passo para o self, para um outro estágio, é a minha intuição que me move, eu já sou motivada pelas minhas intuições, minhas percepções extrasensoriais, mas eu já estou mais conectada com uma carreira, com algo que me move de dentro, e se eu vou para o último estágio, que já é um estágio da consciência, eu estou totalmente alinhada com o meu propósito. Não é o dinheiro, não é uma carreira, é um propósito. É diferente. A minha percepção do todo é holográfica. Não é mais pelos 5 sentidos ou pelos meus sexto sentido, minha intuição. Não, vai além. É uma percepção do todo no todo. E o Ho'oponopono é isso. Quando eu me responsabilizo por tudo o que os outros estão passando, é essa percepção holográfica. Né? É o que eu falo muito, que está passando, essa experiência não, o Covid em si, o que está acontecendo com a humanidade, se o mundo todo tivesse essa percepção holográfica, lá atrás, quando a China começou a ter o problema, lá em 2019, se o mundo tivesse uma percepção holográfica e tivesse mandado boas vibrações, cura, vocês vão conseguir, a gente não estaria respondendo dessa maneira o mundo todo. Mas a maioria fez o quê? Olhou a China, não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo, coitado dos chineses. Ninguém foi lá e mandou uma oração, fez uma limpeza. Se o mundo... Agradecer. Então, assim, isso é uma percepção holográfica. Né? E o quinto elemento é isso, você dá esse salto, e vai dando esses saltos de consciência. Então, é fantástico, né? Você como coaching também deve trabalhar muito essas ferramentas do desenvolvimento pessoal, né? Autopercepção. Então, os florais... É maravilhoso. Como eu lhe digo, eu até trabalho de forma psiónica os florais São Germain, portanto, imagino, e sou apaixonada. Uma das situações que nós sabemos, e estávamos a falar que aquele país está em confinamento, portanto, já perceberam que a formação está disponível, é só aceder aos links que estão aqui e, portanto, todas as informações, inclusivamente, há aqui pessoas que podem passar porque sabem que têm conteúdos, porque também vai ser traduzido, não é? O curso, portanto, para quem não tiver essa competência de língua, não há desafio nenhum, porque o doutor António também pensou nisso, portanto, o grupo vai estar... focado também em a informação chegar até às pessoas. E agora o kit, é lógico que o kit faz parte.
Claro que nós sabemos que há muitos condicionamentos. Eu demorei a receber, por exemplo, um livro no Brasil, foram quase 2 meses e estou na Islândia, não é? Sabemos que algumas pessoas, possivelmente, pode haver aqui algum desfazamento do tempo, não é, doutora? Porque uns estão no Brasil, outros estão em Portugal, outros estão em Espanha, outros estão na Suíça, temos aqui pessoas que estão até na Islândia, mas o kit vai chegar também, é só para passarmos aqui essa mensagem, certo? Sim, por exemplo, a gente tem uma importadora na Inglaterra, eu não sei o que acontece, o frete da Inglaterra para o mundo é muito barato. Então, pessoas que às vezes estão no Japão, estão na Austrália, estão muito distantes, é a representante da Inglaterra, que é a Land of Reiki and Aroma, .co.k, eles mandam para o mundo todo, então eles já têm os kits lá, e nós temos representantes na França, na Suíça, no México, Chile, Argentina, Estados Unidos, né? Então, assim, é só buscar lá no Portugal. Em Portugal, doutor. Em Portugal, na Espanha, Portugal. Argentina. Então, é só buscar no site dos Florais de E daqui a algum tempo em Angola, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, então, todos os países de língua portuguesa. Aonde tem. Mas se é um país onde não tem representante, a representante da Inglaterra tem uma facilidade em enviar, porque o frete da Inglaterra para o mundo é muito barato. Tá? É muito barato, é verdade. Eu já morei no Reino Unido e é verdade. Então é assim, se houver alguma dúvida, toda a informação, já sabem que no grupo Excelência Mental, ou inclusivamente os contactos da doutora Talita do laboratório, como é administradora-geral, já sabem que têm que esperar um bocadinho para o tempo de resposta, porque muitas vezes as solicitações são muitas, mas qualquer dúvida que tenham, já sabem, canalizem, porque não só o kit para o curso, mas inclusivamente estamos a falar dos outros produtos, das outras essências. Eu gostaria agora de saber, doutora... Vou colocar em comentário depois, nesta live, um link para as inscrições em Portugal e para as inscrições no Brasil, está bem? E assim, sim, senhora, quem viu claro a live, fica lá no comentário. E assim, é muito já simples. em vez de em cima, também está em baixo, que é para fecharmos aqui a energia e expandirmos. Eu gostaria de perguntar se tem alguma mensagem, depois deste momento tão especial, se tem mais alguma mensagem para nós, doutor, para além do convite que já fizemos para o curso, no fundo diz que não é um mergulho, mas é um mergulho, porque são 30 horas que vão permitir, com certeza que as pessoas vão ficar mais disponíveis para poder depois escolher outras dinâmicas, aprofundar, ou se querem seguir essa via terapêutica, ou se só querem desenvolver porque é fundamental o tal desenvolvimento pessoal. Que mensagem é que nos pode dar neste momento em que muita gente já está no seu limite de resistência, em que quer o Brasil, quer Portugal, ainda não se sabe quando é que vão abrir, e outros países que estão por aqui? Que mensagem é que tem positiva, doutor? Para além de, claro, façam o curso e utilizem a Façam o curso para conhecer mais, para praticar, para fazermos o ginásio da alma. Estamos muito habituados e muito formatados para fazermos o ginásio físico, irmos para os ginásios, não é? E que bom, que maravilhoso é, mas por vezes resistimos ainda a pressões internas de quando dizemos, mas ir agora meia hora fazer uma meditação ou uma sessão, digamos, de Ho'oponopono, não tenho tempo para isso. Bom, então é dizer a essas pessoas que não permitam se enganar a si próprias. Saiam dos registros, saiam desses registros automatizados. Entrem em essência, entrem em consciência e vivam diariamente inspirado. Aproveito para mostrar o meu livro, que acaba também por ser lançado no mercado, e aqui conta não só a minha história de vida, mas também esta superação mental e espiritual. Conhece-te a ti mesmo, cura-te. Sim, tu tens capacidade para te autocurar, autoajudar. Nós apenas estamos aqui numa vibração universal para te ajudar a chegar lá.
Sim, senhora, e volto a convidar as pessoas a ver a outra live em que o Dr. António também esteve presente, onde falou deste percurso pessoal e do livro, tal e qual como todos os vídeos que estão disponíveis, bem como dos Florais de São Germain, que têm imensos vídeos. A doutora explica vários estádios, emoções, as aplicações, inclusivamente todos estes processos, como é que funciona. Doutora, mais uma vez, muito grata, muito obrigada por este reencontro. Andamos aqui, é maravilhoso. Eu gostaria de saber se tem alguma mensagem para quem nos está não só a ouvir hoje, mas que nos vai ouvir, para além daqueles que já demonstraram interesse. Claro que isto aqui é apenas uma abordagem, não é simplista, mas é uma abordagem simples, é um convite para as pessoas que já se tinham esquecido voltar a relembrar, outras perceberem que, inclusivamente como o doutor António fez e a doutora Talita, de unir essa sinergia, nessa congruência e coerência para manifestar o seu dom e o seu talento pessoal aqui na Terra, porque nós todos vivemos com uma missão. Portanto, esta também é uma resposta maravilhosa. Muitas vezes as pessoas querem encontrar, não é, uma forma própria, e eu gostaria muito, e quero-lhe agradecer o facto, porque ser herdeira de um legado desse, muitas vezes é um desafio muito grande. E este também é um momento de superação para si. Há uma É um momento célebre de frase. superação. Há uma célebre frase que conhecemos já, a grande maioria, que diz assim: nada muda se você não mudar. Então, este é o seu momento para mudança. Esta pandemia não caiu aqui por acaso. Ela tem também um propósito de nos fazer mudar. Talita? É interessante. Este momento, só agora quero voltar a agradecer esse facto de ter co-criado, ter ido buscar essa informação divina e ter trazido essa dinâmica, porque agora é uma dinâmica diferente também, nesta vibração dos florais de Saint Germain, e muitos parabéns por isso. Muito obrigada. E realmente, como eu cuido de um legado, que é o legado da minha mãe, é difícil também, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. É interessante que eu assumi essa responsabilidade assim com mais força quando eu descobri que na numerologia eu sou 33, que é uma pessoa que leva a luz, que tem uma responsabilidade. Eu falei assim, não, então eu estou onde eu tenho que estar. Eu não nasci da minha mãe porque eu furei a fila para nascer por ela. Eu não fui mais rápida que os outros, é porque tinha que ser eu mesmo. Então, assim, eu assumi a minha responsabilidade e lendo o livro do Joe Vitale, eu percebi muitas similaridades com o próprio processo da minha mãe. O processo dela de limpeza foi através da chama violeta, mas a gente tem essa ferramenta do Ho Oponopono. Então, são tempos, né? E que a gente pode utilizar outras ferramentas de limpeza. Então, assim, foi maravilhoso esse casamento, esse contato. E o que eu sinto é exatamente isso. A essência floral, como ela vem da natureza, ela faz a nossa natureza relembrar a nossa perfeição divina. É só isso, né? Então, do fundo do meu coração, o que eu desejo é que um dia ninguém precise mais tomar essência floral. Do fundo do meu coração. Não vai existir florais Saint-Germain. Mas eu sei que a gente tem essa capacidade de cura, né? E que um dia a gente não vai precisar dessas muletas. E a gente vai chegar lá um dia. Mas é isso. Vai chegar. Nós sabemos isso e, portanto, gratidão aos dois por esta visão holística, holográfica, esta dedicação. Vamos terminar com o mantra do Ho'oponopono. Vamos, Sinto sim, senhora. muito, 3 vezes. Sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. Sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. Sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. Eu sou pureza, perfeição e divino. Obrigado. Namastê, gratidão profunda, gratidão a todos que estão aqui. E se sentiu, se ressoou em si, se acredita que esta mensagem vai apoiar alguém que está aqui, alguém que respira, eu acredito que sim. Com certeza que há aqui alguma palavra, aqui alguma manifestação que vai poder apoiar, quando mais não seja, para acolher o coração. Eu estou emocionada porque estão aqui pessoas a agradecer
a agradecer, a dizer que são gratas, que estão emocionadas, a dizer que sinto muito. Quero agradecer o facto de se terem lembrado de algumas pessoas enquanto o doutor estava a fazer este processo. E é isso mesmo. Sempre que estiverem tristes ou zangadas com alguém, lembrem-se desta live e enviem para alguém, porque entrando nessa ressonância vai ser maravilhoso. Vão fazer uma cura maravilhosa. Façam o Gratidão. Ho'oponopono diariamente, a todas as horas, a todos os minutos, a todas as lembranças, a todo o pensamento, a todo o ar que respiramos. Façam o Ho'oponopono. Sintonizem mais profundamente para limpar essas memórias com os florais de Ho'oponopono. Doutora, gratidão como energia feminina. Doutora, gratidão pela expansão, por levar isto para o mundo. Doutora, gratidão por ter recebido esse legado. Obrigado. E gratidão por colocarem esse amor e esse cuidado e essa preciosidade, esse luxo nessa caixa, essa vibração e em tudo aquilo que fazem. Gratidão profunda por terem investido o vosso tempo, não só nesse processo de 2 anos, no vosso desenvolvimento, no vosso projeto, mas também neste momento que estiveram aqui connosco e que esta ressonância se multiplique de forma em possibilidades infinitas para toda a gente. Gratidão a todos vocês, saúde plena. E sempre que tiverem alguma questão, alguma dúvida, já sabem, podem me contactar, que eu envio os contactos destes seres maravilhosos. Quanto a mim, até sempre. Gratidão por tudo. Muito obrigada. Excelente noite. Gratidão.